Olá, amigos da LS, vamos dar início a mais um Farol Global com o objetivo de apresentar o movimento do mercado hoje, né? Mais um pregão de certo nervosismo, ainda o mercado abriu reagindo, né? A movimentação negativa de ontem por conta do anúncio de tarifas de importação para aço e alumínio aqui nos Estados Unidos, o que levantou aí o medo, né, do mercado que nós estejamos iniciando algum tipo de guerra comercial, de imposição de taxas entre países, o que seria bastante negativo para o mercado de ações e para as economias em geral, né? Acredito que esse talvez tenha sido até agora o maior erro do presidente Trump ou da sua administração em querer impor tarifas que a priori, né, teriam um motivo de existir, já que a China de fato impõe barreiras comerciais, impõe tarifas, impõe uma série de restrições ao livre comércio, mas o aumento de tarifa para aço e alumínio nos Estados Unidos atinge principalmente aliados, inclusive o Brasil, um dos países mais atingidos, e pouca diferença faz para a China, já que a China exporta apenas 3% do aço que os Estados Unidos importa. Além disso, né, toda a ideia de barreiras comerciais de uma maneira geral que a priori parecem fazer sentido para proteger uma indústria nacional, via de regra, né, tem um efeito no longo prazo contrários. Pegue o exemplo, por exemplo, aqui da indústria de aço, de alumínio. Você pode ter o aumento do valor dessas empresas, o aumento de empregos dessas empresas, só que na cadeia das empresas que consomem esses insumos, você tem um número muito maior de empregos e o aumento do preço que você produz quando você impõe uma tarifa acaba punindo aí todos os consumidores, né? E obviamente que o mercado não gostou disso. Nós tivemos aí uma reação bem forte de queda ontem ou nos dias anteriores, talvez já se antecipando a esse movimento. Mas ao longo do dia o S&P retomou alguma pressão compradora. Se nós tivermos essa situação de tarifas, né, parando por aí, ou ainda nem foi uma coisa que foi implementada, pode ser negociada ainda, pode chegar a uma decisão melhor, mesmo que seja aprovado da maneira que foi, não devemos ter grandes impactos no mercado. Só que o mercado sempre busca aí a direção, né, da tendência do comportamento dos entes, como os governos ou dos grandes players. Então o que nós temos aí no S&P é um movimento de correção nos últimos dias com a formação de um candle de reversão hoje, de um piercing pattern em cima, como eu expliquei ontem, da linha da água do S&P do ano, né? Ou seja, o fechamento do ano anterior, aqui usando o SPY, né? Como proxy para o S&P 500, nós temos esse patamar de 266,60, o mercado chegou a trabalhar ontem hoje abaixo dele, mas conseguiu um fechamento acima, depois de 3 dias, 4 dias de forte queda, isso pode sinalizar algum repique. Num prazo um pouco maior, né, olhando o gráfico um pouco mais longo, a gente vê aí uma situação de incerteza nessa tendência. As médias já se encontram numa posição de indecisão do ponto de vista de tendências, né, de 21,50 e 200. E em relação a topos e fundos, a gente tem topo mais alto que o topo anterior e fundo mais baixo que o fundo anterior, demonstrando aí uma tendência indefinida, né? Levando em consideração que o mercado fez uma forte correção no final no início, né, final de janeiro, início de fevereiro, pode ser aí mais um sinal de continuação dessa correção, nem que seja de uma forma mais lateral, né? Então esse foi o principal tema aí, principal pauta da mídia especializada, dos players. Se de fato teremos aí uma guerra comercial pela frente, de imposição de tarifas entre países, o que nunca acabou bem, ou se é algo pontual, né? Nós tivemos
alguma pressão vendedora na Alemanha. Vou colocar aí o ETF alemão testando os fundos aí da correção de fevereiro, com a possibilidade de nós não termos aí um acordo confirmado, uma coalizão para formar o governo, mais um governo de Angela Merkel, né? Isso está deixando as bolsas europeias, especialmente a bolsa alemã, mais aflitas. E ainda no fronte político na Europa, nós teremos em dezembro, nós teremos no domingo as eleições italianas, onde nós temos muitos partidos empatados, não se sabe se vai sair com um governo formado. A política italiana é uma versão não tão maluca quanto a política brasileira, mas é uma versão aí da política brasileira pela sua complexidade, o tamanho de partidos, o nível de corrupção. E fica a dúvida sobre qual governo irá emergir aí na Itália. Nós temos também no fronte de notícias uma que teve destaque, o presidente do Banco Central japonês falando pela primeira vez em diminuição da política de estímulos no Japão a partir de 2019, o que deixa de ser aí uma certa novidade, não se esperava esse tipo de declaração agora. O Japão sempre foi muito firme nessa política de injeção de liquidez no mercado para tentar convergir a inflação para 2%, algo que se busca há décadas e não se consegue. Como a inflação não está convergindo, foi pego muito de surpresa no mercado com essa declaração, Enfim, só sugere aí que de fato nós estamos passando no mundo por um período de reversão de políticas monetárias expansionistas que devem aumentar juros e que dificultam aí a continuação da alta das ações. Mas o grande ponto, a grande pergunta é até que ponto vai esse ajuste monetário, até que ponto nós vamos ter de fato inflação. O diabo está aí nos detalhes, Uma alta, 3, 4 aumentos de juros esse ano pelo Fed, mas que coloque ao final do aperto monetário uma taxa de juros fora de 2,5%, 3%, não é algo tão assustador assim, pensando que ainda está muito longe de outros ciclos de aperto monetário. Então, há uma percepção reinante ainda que nós não teremos grande inflação ou explosão de taxa de juros. De qualquer forma, fica claro aí que a curva de juros vai ficando mais flat e que o melhor momento para o mercado de ações do ponto de vista dessa curva de crescimento, desse ciclo de expansão, já passou. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.